Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar um assunto de extrema importância e aplicações nas diversas áreas. Porcentagem, né? Você aplica muito fortemente na parte em física, em química, em diversas análises sociais e econômicas, e não fica diferente na matemática, certo? Então, porcentagem, o nome já diz tudo, é uma divisão por 100. Então, é como se eu estivesse pegando uma fração de cada 100 partes, eu pego uma determinada quantidade percentualmente. Não entendo, Kenji. Por exemplo, imagina que eu digo para você que eu afirmo que eu vou ganhar 3% de comissão de acordo com a venda. Então, se minha comissão é de 3%, simbolizado desse jeito, também pode ser escrito desse jeito, 3 por 100, ou 0,03, que todas essas quantidades significam a mesma coisa. Significa que de cada 100 unidades, no caso, se fosse um imóvel, de cada 100 mil reais, eu ganharia 3. Então, essa é a comissão que a gente diz. Como é que eu posso fazer uma análise como essa? Primeira coisa que a gente precisa começar a analisar é entender como é que essa porcentagem vale em relação à fração obtida. Então, por exemplo, se eu obtenho, ao invés de 3%, algo a pagar de 30%, é 30 por 100, ou 0,30. Se você analisar essa quantidade aqui, é o que dessa? 10 vezes. Essa quantidade em relação a essa aqui, a evolução também foi de 10 vezes, e o mesmo ocorre aqui. Então, a porcentagem e o valor obtido, existe uma relação de proporcionalidade. E toda vez que existe uma relação de proporcionalidade, qual a ferramenta que a gente utiliza? A ferramenta que a gente utiliza é uma regra de 3. Lembra disso? Então, toda vez que eu quiser calcular a porcentagem de algo, uma das maneiras que nós podemos fazer é utilizar uma regra de 3 simples e direta. Essa é a forma fracionária, essa é a forma decimal e essa é a forma percentual. Então, por exemplo, é muito comum no fim do ano ter uns prêmios milionários. Lembrando que no fim desse ano, você teve um prêmio na Mega Sena de 450 milhões. Só para lembrar, 450 milhões, se nós tivéssemos assim, o que é que você pode lembrar? Isso aqui é um número formado por quantas ordens? 9 ordens. Quantas classes? 3 classes. E esse prêmio era um prêmio que equivale à totalidade. Imagina que você ganhou esse prêmio. Se você ganhou esse prêmio equivale a 100% do valor. Se esse prêmio equivale a 100%, imagina que eu consigo uma aplicação que me rendesse 2% desse valor. Uma forma que é muito comum das pessoas fazerem, para achar 1% disso, é dividir isso aqui por 100. E se eu quiser 10%, eu depois multiplicaria por 10. Isso é uma forma. Ou então, se isso aqui é 100%, se eu dividir por 100, eu acho 1%. E se eu quisesse 3,7%, eu multiplicaria por 3,7. A outra maneira que você pode fazer é uma regra de 3 simples. Como essa quantidade é diretamente proporcional a essa, então, pela definição, grandezas diretamente proporcionais, o que é constante, pessoal? A razão. Então, x está para 2, assim como 450 milhões está para 100. Igualdade de frações, produto dos meios igual dos extremos. Esse 2 está dividindo, pode passar para lá multiplicando. Eu simplesmente posso achar que x vai valer quanto, pessoal? 2% de 450 milhões. Em outras palavras, estou mostrando para você que, claro que eu posso fazer essa conta e obter o resultado, e ao invés de todas as vezes eu tentar calcular esse resultado por uma regra de 3, eu posso simplesmente fazer uma multiplicação. Isso aqui é o quê? 2% de 450 milhões. Então, vezes 450 milhões. Então, se eu fizesse essa conta aqui, ó,
Primeiro, simplificando para facilitar a minha vida, nós teríamos 4,5 milhões vezes 2, daria 9 milhões de reais. Um número formado por 7 ordens e 3 classes também. Então, todas as vezes que nós quisermos calcular uma porcentagem, você tem várias opções. Uma delas, você pode dividir o valor por 100. Por exemplo, se eu quisesse 3,7% de 450 milhões, você pode pegar e dividir essa quantidade por 100, achar 1% e depois multiplicar por 3,7. Ou então você pode fazer simplesmente, mais uma vez, uma multiplicação. Ao invés de fazer uma regra de 3, perder tempo com a regra de 3, 3,7%, uma porcentagem, uma fração, se ele tem parâmetro em alguma coisa, 3,7% de quem? De 450 milhões. Isso aqui vai fazer 3,7% vezes 450 milhões. Multiplicação de frações numerador com numerador, denominador com denominador. E se você fizer essa devida conta, você encontra facilmente quanto vale. Quando você tem multiplicação de frações, se eu pegar aqui multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, o que é que nós temos, pessoal? Quando você faz essa multiplicação, eu posso logo simplificar. E quando você pega 3,7 e multiplica por, nesse caso, 4 milhões e 500, você vai ter 16 milhões 650 mil reais. É assim que nós podemos calcular toda vez que quisermos executar uma porcentagem. Ou então faz aquele jeito que eu te falei. Você divide por 100, acha 1%, depois multiplica por quanto eu queira. Então, além dessa história, quando você começa a tratar esse cálculo de porcentagem, é muito natural, às vezes, você ter a necessidade de dar acréscimos. Então, imagina que eu quero dar um acréscimo e um percentual. De quanto? De 10%, por exemplo, acréscimo. Vamos acrescentar 10% na conta. Então, se você diz para mim que a conta tem um valor a ser pago de P, e você vai acrescentar 10%, então você vai acrescentar mais 10% de P. Você tinha P, está acrescentando 10% desse valor. Isso aqui é uma soma de frações. E soma de frações, uma das atitudes é tirar o MMC. Como P é a mesma coisa de P sobre 1, soma de frações eu tenho que tirar o MMC. O MMC entre qualquer número e 1 é o próprio número. E quando você tira o MMC, o que é que você faz, pessoal? Divide por esse, multiplica por esse. Então, 100 dividido por 1 dá 100, vezes P. 100 vezes P, mais 100 dividido por 100 dá 1, vezes 10P, dá 10P. Então, se nós analisarmos, você vai ter 110% de P, que se você achasse melhor conveniente dividir, 1,10P. Ou seja, toda vez que eu tenho uma posse, eu tenho 100% dela. Se eu quero dar um acréscimo de 10%, após o acréscimo eu vou ter 110% desse valor. Imagina que eu quisesse, por exemplo, dar um acréscimo agora de 27% no salário. Então, eu tenho um salário S e quero acrescentar 27% de S. Então, se você fizer o mesmo procedimento, soma de frações, tira o MMC, 100 dividido por 1 dá 100, vezes S dá 100S.
100 dividido por 100 dá 1, vezes 27S dá 27S. Então, esse aqui vai ficar 127% de S, mais uma vez. Ou seja, eu tinha 100%, quando eu acrescentei 27%, eu fiquei com 127% do valor. No mesmo raciocínio do acréscimo, ou seja, se você parar para analisar aqui, esse 1,10 é 1 mais 0,10. 0,10 é a taxa. Essa taxa 0,10 não é 10%, foi o acréscimo. Aqui, ó, 127 por 100, se você dividir, vai dar 1,27. E 1,27, pessoal, no mesmo raciocínio, é 1 mais 0,27. Ou seja, 1 inteiro, 0,27 é a taxa. Então, toda vez que você quiser dar um acréscimo, você vai multiplicar por 1, que é 100% que você tinha, acrescido de uma taxa. A taxa em porcentagem, então se for de 3%, mais 3 sobre 100, ou 0,03. Bom, pessoal, o mesmo raciocínio significa a ideia de desconto. Imagina que você tem um condomínio, uma taxa de condomínio num apartamento, e se você pagar em dia, você ganha 10% de desconto. Então, condomínio, pague em dia e ganhe 10% de desconto. Imagina que eu paguei em dia. Se a taxa do condomínio do edifício que eu moro é um valor P de pato, se eu vou ganhar 10% de desconto, então desse total eu vou retirar 10%. 10% de quê? O valor a ser pago. Mais uma vez, uma subtração de frações. Soma ou subtração, tiro o MMC. Como esse denominador aqui é 1, o MMC entre 100 e 1 é o próprio 100. O que é que nós faremos? 100 dividido por 1 dá 100 vezes P vai me dar 100P. 100 dividido por 100 dá 1, vezes 10P vai dar 10P. Operando aqui em cima, 100P menos 10P, nós teremos 90P sobre 100. Ou seja, se eu tenho 10% de desconto, no final das contas vai me restar quanto? 90% do valor. Se você quiser dividir isso, 90% vai dar 0,90. Que se você quiser escrever como antes, 1 menos a taxa. Então, na mesma linha que nós tínhamos raciocinado, o que é importante você ficar ligado? Todas as vezes que eu quiser dar um aumento em uma taxa qualquer de 10%, eu vou multiplicar por 1 mais a taxa. Que isso aqui equivale a 1,10. Então, quando eu quiser aumentar 10%, eu multiplico por 1 mais a taxa, ou seja, 1,10 equivale a ter 110% do valor. Se eu quisesse aumentar 25%, então eu vou ter que multiplicar por 1 mais a taxa de 25 por 100, e 25 dividido por 100 dá 0,25. Então é só pegar o valor e multiplicar por 1,25. Mas se ao invés de aumentar eu quiser diminuir 10%, então você vai multiplicar por 1 menos a taxa. Então você vai multiplicar por 0,90. E toda vez que você multiplica por um número maior que 1, o resultado aumenta. E toda vez que você multiplica por um número menor que 1, o resultado diminui. Se eu quisesse dar um desconto de 25%, você vai multiplicar quanto? Por 1 menos a taxa. Então, você vai pagar 75% do valor. Ou seja, toda vez que eu quiser dar um aumento de uma taxa I, eu multiplico por 1 mais I. Toda vez que eu quiser dar um desconto de uma taxa I, 1 menos I. É assim que a gente vai exercer com o fator multiplicativo. Fechado? Lembrando que esse 1 era a quantidade que nós tínhamos, 100%.
e está sendo acrescido um certo percentual ou diminuído. Então, vamos fazer algumas aplicações, pessoal, desse conteúdo, mas essa parte de aumentos, principalmente aumentos sucessivos e descontos sucessivos, é que geralmente a gente utiliza esse fator multiplicativo, quando a gente quer dar um aumento, multiplicar por 1 mais a taxa, e quando a gente quer dar um desconto, multiplicar por 1 menos essa taxa. O índice de massa corporal, IMC, é uma forma utilizada para verificar o nível de obesidade de uma pessoa. Essa fórmula é calculada pelo quociente da massa em quilograma, pelo quadrado da altura em metro. O quadro a seguir mostra o IMC em suas respectivas categorias. Então, temos basicamente 6 categorias. Uma pessoa percebeu que estava com obesidade grau 2 ao constatar que seu IMC era de 36 quilos por metro quadrado. Assim, seu médico sugeriu que, em um primeiro momento, ela fizesse uma reeducação alimentar e depois iniciasse a prática regular de exercícios físicos. Somente com a mudança dos hábitos alimentares, essa pessoa conseguiu reduzir 25% de sua massa corporal. E, com a introdução da atividade física, seu corpo perdeu 20% da massa obtida após a primeira redução, sem que a sua altura fosse alterada durante esse processo. Ao calcular o IMC após essas 2 reduções de peso, essa pessoa verificou que, de acordo com a tabela apresentada, sua classificação corresponde a de um indivíduo com... Então, o que é que acontece, pessoal? O IMC, pelo dado, é dado pela massa em quilo, dividido pelo quadrado da altura. Beleza? Então, segundo o texto, o que é que nós temos? A altura vai ficar fixa. Então, o IMC vai diminuir de acordo com a massa. Fechado? Então, se inicialmente ele conseguiu reduzir 25% com o regime, com a dieta, sua massa corporal, então o que é que acontece? Ele está obtendo 75% desse valor, né? Porque quem quer diminuir 25%, né, menos a taxa, então isso aqui é 75% do valor, então ele vai ter 75% desse valor do IMC. Ou seja, 0,75 vezes 36 kg por metro quadrado. Quando você faz esse primeiro momento, essa multiplicação, esse IMC, 0,75 vezes 36, vai dar 27 quilos por metro quadrado. Logo em seguida, isso aqui é após o primeiro momento, logo em seguida, após o segundo momento, ele vai reduzir 20% devido à atividade física da massa. Então, com uma altura constante, ele vai baixar essa massa em 20%. Então, ele vai pegar 20%, o IMC dele, o seu novo IMC, vai ser 20% a menos que isso. Se ele vai reduzir 20%, pessoal, ele vai ter 80% do valor. Então, ele vai ter 80%, ou 0,80, vezes esse valor. Kenji, por que só está mexendo no IMC? Porque, na verdade, como a altura está sendo constante, se dobra a massa, dobra o IMC, porque a altura não muda. Se reduz a massa, reduz o IMC. Se aumenta a massa, aumenta o IMC, porque a altura é a mesma. Então, se ele diminuiu a massa em 20% por causa da atividade física, ele vai ter 80% desse valor. Quando ele tem 80% desse valor, ele vai ficar quanto? 0,80 vezes 27, pessoal, vai dar 21,6 quilos por metro quadrado. Esse é o IMC final após as 2 reduções. Se ele vai ter 21,6 quilos aqui, o que é que acontece? Por metro quadrado, ele está nessa faixa, ó, entre 18,6 e 24,5. Então, ele está no peso ideal. Então, se ele está no peso ideal, resposta à letra B de Brasil. Ok? Se você quisesse sugerir um valor fixo para a massa, você poderia. Mas o problema é que, se você quiser também sugerir um valor para a altura, você teria que sugerir um valor que, quando eu pegasse a massa e dividisse pela altura, tem que dar nesse intervalo aí.
tá certo? Então fica meio complicado quando você analisa substituindo desses valores. Então, primeiro você pode fazer esses decréscimos sucessivos. Questão 2 é um problema muito clássico, importantíssimo, principalmente em provas como o Enem, porque ele trabalha essa parte de aumento e descontos sucessivos, e, na verdade, ele faz uma análise, que é uma habilidade considerada mais difícil do Enem, que é uma tomada de decisão. É como se fosse a última habilidade de cada competência. Em 3 lojas saiu aqui, eu comi um pedaço de material de escritório, os pacotes de 500 folhas de papel, poxa, saiu junto também, A4, eram vendidos pelo mesmo valor. Coincidentemente, todas as lojas resolveram fazer cada uma promoção, porém fizeram promoções distintas, diferentes. A Adalto, funcionário responsável pelas compras de escritório de advocacia, deseja comprar 12 pacotes desse papel, no intuito de fazer a compra da forma mais vantajosa para o escritório, ele deve comprar. Então, primeira coisa, né? A primeira coisa que você tem que observar aqui é o seguinte, ó, qual o desconto da loja 1? Então, tá assim, ó, D1. Desconto da loja 1, ele está dizendo que você leva 3 e paga 2. Então, de cada 3, você paga 2. Então, o desconto é 1 em 3. Se você pega 1 sobre 3 e divide, dá 0,333, que se você quisesse escrever isso na forma de porcentagem, é 33,3% aproximadamente. Ou seja, o desconto é aproximadamente 33,3%. Já o desconto da loja 2, ele está dizendo que vai dar um desconto de 30%. Então, claro que a loja 1 é mais interessante do que a loja 2. E a loja 3? A loja 3, que eu vou chamar de D3, ele está dizendo que leve 3 pacotes, leve 4 pacotes e pague 3. Então, a cada 4 pacotes, ele paga 3. E tem desconto de 1, do total de 4, que se eu divido dá 0,25, ou quem prefere 25%, é o desconto. Então, o quanto mais ele poder comprar na loja 1 é melhor, porque é o maior desconto. Então, se ele quer 12 pacotes, não é isso? Então, como o maior desconto é lá, eu posso comprar os 12 pacotes, todos eles, na loja 1. Por quê? O que é que acontece? A cada 3 pacotes, eu ganho 1. Não é isso? Então, se eu pegar 4 packs, 4 blocos de 3 pacotes, dá os 12 pacotes que eu procuro, e como percentualmente aqui é o maior, então é lá que eu devo comprar. Então, eu devo comprar na loja 1 os 12 pacotes. Esse exemplo 3 é um exemplo muito tradicional, aplicado na parte de química, de físico-química, na verdade, e em misturas quando você envolve matemática. Então, fica ligado agora. Uma mistura A de gasolina e álcool contém 30% de álcool. Então, está fazendo uma mistura A de gasolina e álcool. Tem 30% de álcool. Se a mistura de ambos, pessoal, claro que eu posso dizer o seguinte, se a mistura de ambos, se 30% é álcool, 70% é gasolina. Fechado? Deixa eu acrescentar uma página aqui, que é caso haja necessidade. Já uma mistura B, também de gasolina e álcool, assim que ele fala, contém 80% de álcool. Consequentemente, se o total é 100%, 20% é gasolina. Ok? Usando as misturas A e B, pretende obter uma mistura com 150 litros na terceira mistura. Então, a quantidade vai ser de 150 litros de uma mistura de álcool e gasolina com 60% de gasolina. Consequentemente, 40% é álcool. Quantos litros da mistura B foram utilizados? Então, aqui, isso aqui é uma prática muito comum. Ele está misturando essa quantidade mais essa, que vai dar 150 ml. Então, a gente escolhe
você pode trabalhar com duas incógnitas ou somente com uma. Vou tentar trabalhar com uma. Se ele quer saber a quantidade de B, essa é a quantidade que eu estou procurando de B, eu vou chamar de X. Claro que eu posso chamar a quantidade de A de Y e dizer que X mais Y vale 150, mas para que eu não precise trabalhar com duas incógnitas, se eu junto esse mais esse dá 150, se aqui é X, me sobra quanto para cá? A quantidade que me sobra para usar A vai ser 150 tirando X. E você vai escolher realmente se você vai trabalhar com gasolina ou álcool. O que você escolher, tanto faz. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com gasolina, eu sei que desse total, 70% é gasolina. Desse total, 20% é gasolina. E quando eu juntar essas duas quantidades, vai dar 60% desse total. Então, se eu estiver trabalhando com gasolina, nós vamos 70% dessa quantidade é gasolina, 20% dessa quantidade é gasolina, e se eu somo isso tudo, vai dar o total de gasolina, que vai ser 60% disso aqui. Vai ser 60% de 150. Só essa montagem poderia ser um problema. Se você observar a igualdade com o valor desconhecido, isso aqui é uma equação. Como é que eu posso resolver essa equação? Soma de frações tira o MMC. Se quiser simplificar, ele também pode. Então, a gente já poderia simplificar aqui, por exemplo, se você observar todos os denominadores, tem 100. É como se eu estivesse multiplicando todo mundo por 100 para cortar os denominadores. Aqui, além disso, só olhando para os numeradores, todo mundo é divisível por 10. Então, eu posso simplificar todo mundo por 10, e isso faria com que eu cortasse, diminuísse as contas. Então, se eu fizer assim, lá vai. 7 vezes 150 dá quanto? 7 vezes 150 dá 1050. 7 vezes x, 7x. Mais 2x é igual a 6 vezes 150, que dá 900. Tudo que tem x para um lado, que não tem no outro. Quanto é menos 7x mais 2x, pessoal? Isso aqui dá menos 5x. Se eu passar 1050 para lá, tá somando, vai para lá subtraindo. 900 menos 1050 dá menos 150. Menos 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Quanto é menos 150 dividido por menos 5? Menos com menos dá mais. 150 por 5 deu 30. Então, a quantidade que eu vou usar de B são 30 litros. Resposta, letra D, aprovado. Se eu quiser saber a quantidade de A, é o que falta, né? No caso, 120 litros. E com isso, a gente vai fazer uma aplicação dessa parte mais contundente de forma financeira, que é usando juros. Vamos embora.